Olá, olá amigo, olá amiga, eu sou o Tom, eu sou professor de Física e hoje eu estou aqui para te dar os 10 temas mais importantes e recorrentes no Enem. Então vamos comigo! Olá amigo! Então, dando partida nos top 10 do Enem, ou seja, aquelas 10 dicas fundamentais para você, eu quero te apresentar a acústica. A acústica não é nada mais, nada menos do que a parte da física que vai estudar o som. E o som é uma onda mecânica, longitudinal e tridimensional. Onda mecânica, aquela onda que necessita de meio material para se propagar. Ou seja, o som não se propaga no vácuo, pois é uma onda mecânica. Onda longitudinal, aquele tipo de onda no qual a vibração e a propagação estão na mesma direção. E eu também tenho que lembrar que o som é uma onda tridimensional, ou seja, se propaga em 3 dimensões. Lembre-se também da velocidade do som, que assim como a velocidade de qualquer onda, depende do meio. A velocidade do som em meios sólidos é maior que a velocidade do som em meios líquidos, que é maior que a velocidade do som em meios gasosos. Isso explica porque naqueles filmes de Velho Oeste, o índio botava o ouvido lá no trilho do trem para prever a chegada do trem primeiro. Por quê? Porque a velocidade do som em sólidos é maior que a velocidade do som em gás. Lembre-se, a velocidade do som no meio gasoso, tipo o ar, a uma temperatura média de 20 graus Celsius, é cerca de 340 metros por segundo. Quero que você recorde também que a gente tem um som audível. O que é esse som audível? É uma frequência que a gente consegue escutar. É uma faixa de frequência que vai de 20 Hz a 20 kHz. Abaixo desse 20 Hz, eu tenho o que eu chamo de infrassom. E acima dos 20.000 Hz, eu tenho o que eu chamo do ultrassom. Quero te mostrar algo que é recorrente demais na prova do Enem, que é a parte fisiológica do som. Quando eu falo de característica fisiológica do som, 3 para você, que é altura, intensidade e timbre. Falei de altura, falei da frequência de um som. Um som de grande altura é um som alto, e um som alto é um som de alta frequência, que é um som agudo. Um som de baixa frequência é o que eu chamo de som grave, tá? Ou seja, é um som tipo de um contrabaixo, aquele som gravezão lá para você, sabe? Lembro da intensidade. A intensidade tem a ver com a amplitude da onda. A amplitude vai dizer o quanto de energia uma onda vai transportar. Quanto maior a amplitude, mais energia ela transporta e maior vai ser o volume do teu som. Lembrem-se, um som de volume grande é um som de grande intensidade. Um som de baixo volume é um som de baixa intensidade. E eu ainda tenho o timbre. O que é o timbre? O timbre é o que vai diferenciar sons de mesma altura e intensidade. Por exemplo, o que diferencia o Lá de um violino e o Lá de um violão. Ambos têm 440 Hz. Só que você consegue, no ouvido, dizer, isso aqui é um Lá de um violino, aquilo ali é um Lá de um violão. Por quê? Porque o formato do Lá do violino é diferente do formato do Lá do violão. Quando eu falo de formato, eu estou falando do formato da onda. Então não esqueça, 3 características fisiológicas: altura ligada à frequência, intensidade ligada à amplitude e o timbre ligado ao formato da onda. A acústica sempre cai lá no Enem para você. Mais uma dica quente para você é o tema de energia. Recorrente na prova do Enem, energia mecânica é aquela energia oriunda do movimento. Então eu quero lembrar com você, o que seria essa tal de energia mecânica? A energia mecânica não é nada mais, nada menos do que a soma da sua energia cinética com a sua energia potencial. Quando eu falo de energia cinética, eu falo daquela energia que está relacionada à velocidade. Ou seja, a variação da posição. Sempre que algum corpo tiver uma velocidade, esse corpo ele tem energia cinética. E eu vou calcular a energia cinética através do mv² sobre 2, onde o m vai ser a nossa massa, o v vai ser a velocidade, que vai estar elevado ao quadrado, sobre 2. Lembrem-se, a unidade de energia é o joule, tanto para energia cinética quanto para energia potencial. E por falar em energia potencial, a energia potencial é aquela energia que pode ser armazenada.
Eu vou ter a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica. Quando eu trabalho com você, a energia potencial gravitacional, você lembra que é aquela energia que tem a ver com uma altura, ou seja, a posição que um corpo está em relação a um dado referencial. Por exemplo, aqui a minha mão eu vou usar como referencial de base. Se eu pegar um corpo e botar ele aqui, ele vai ter uma energia potencial gravitacional. Se eu elevar esse corpo mais um pouco, eu estou aumentando a energia potencial gravitacional. Note que o corpo aqui, ele possui energia. Se eu largar ele, ele começa a transformar a energia potencial gravitacional dele em energia cinética, aquela energia que está relacionada com a velocidade. A energia potencial gravitacional, ela é dada por esse mgh, onde o m é massa, o g é a gravidade local e o h é a altura em relação ao seu nível de base, geralmente o solo e assim por diante. Já a energia potencial elástica, ela está ligada com a deformação de uma mola ou de qualquer corpo elástico. Olha só, pego essa molinha, puxo essa molinha até aqui embaixo, causo nela uma deformação. Notem que aqui embaixo ela vai armazenar uma energia, que é uma energia potencial, estou armazenando energia, e é uma energia potencial do tipo elástica. Quando eu soltar aqui, ela vai transformar essa energia potencial elástica em energia cinética. Como que a gente vai calcular a energia potencial elástica? A energia potencial elástica é o nosso kx² sobre 2, onde o K ele é a constante elástica da mola. Quanto maior for K, mais difícil é para eu deformar uma mola. Então esse K aqui, ó, ele depende da natureza da mola. E o X? O X é essa deformação. Cabe eu salientar para você um cuidado. Que cuidado? Esse K, no sistema internacional, ele é dado em newtons metros. Muitas vezes essa deformação ela vai estar em centímetros. Se ela estiver em centímetros, não esqueça de transformar a unidade de metros para centímetros. Do que? Do X. Porque aqui, ó, é mais difícil de eu fazer a transformação. Lembre-se também que tanto a energia potencial elástica quanto a energia potencial gravitacional, a unidade vai ser o Joule. Cabe lembrar também do teorema da energia cinética. O que fala o teorema da energia cinética? Fala que a variação da energia é igual ao trabalho. Então lembre-se, eu posso falar que esse W aqui de trabalho é igual à variação da energia cinética, no qual o trabalho vai ser a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Eu tenho um exemplo maroto aqui para dar para você, simples, porém eficaz. Eu tenho um corpo aqui, ó, no qual a velocidade inicial dele é zero. Esse corpo ele possui uma massa de 1 kg e ele vai chegar a uma velocidade de 20 metros por segundo. Para ele sair do repouso e chegar nessa velocidade de 20 metros por segundo, eu quero descobrir qual o trabalho realizado. Lembra comigo do TEC, Teorema da Energia Cinética, que fala que o trabalho é a energia cinética final menos a energia cinética inicial. Lembra lá então, ó, massa vezes velocidade final ao quadrado sobre 2 menos massa vezes velocidade inicial ao quadrado sobre 2. Olha para cá, velocidade inicial é zero, então isso aqui, ó, posso simplesmente zerar. Porque 0 ao quadrado é 0, vezes qualquer massa é 0, dividido por 2 é 0. E aqui, eu vou botar que o trabalho vai ser igual a massa de 1 kg vezes a velocidade final, que já está em metros por segundo, então você não precisa fazer nada. Vou botar aqui, ó, vezes 20 elevado ao quadrado sobre 2. 20 elevado ao quadrado é 400 dividido por 2, vai dar um trabalho de 200 joules. Sim, a unidade de trabalho também é o joule. E essa foi mais uma dica quente para você. Mais uma dica fundamental para você é resistor. O Enem costuma cobrar bastante a parte de eletrodinâmica. E para falar de eletrodinâmica, a gente tem que falar, obviamente, dele. O que seria um resistor? Resistor é todo o aparelho que transforma essencialmente energia elétrica em calor. E eu quero que você anote aí agora. Essa ideia de transformar energia elétrica em calor é chamado de efeito Joule. Então a gente transforma energia elétrica em calor por um efeito chamado de efeito Joule. Notem que aqui eu botei uma lâmpada incandescente.
essa lâmpada incandescente seria o que eu chamo de resistor. Uma lâmpada incandescente é um resistor, um chuveiro é um resistor, um aquecedor é um resistor, porque transforma única e exclusivamente energia elétrica em calor. Mas todo resistor ele vai funcionar com uma resistência. Então eu peguei e dei um close aqui para você nesse filamento. Sim, o filamento dessa lâmpada incandescente, geralmente um filamento de tungstênio. Esse filamento tungstênio é um fiozinho que vai se opor à passagem de carga. Nesse caso, vai fazer uma oposição à passagem de elétrons. Essa oposição à passagem de carga vai me liberar o calor. E cada filamento desse vai ter uma resistência. Eu calculo a resistência através disso aqui, ó. U sobre I vai me dar a resistência. Ou seja, a tensão dividido pela corrente elétrica, ou a DDP dividida pela corrente elétrica, vai dar a resistência. Muitos olham para isso aqui e falam assim, ó, é a primeira lei de Ohm, mas não erre. Isso aqui não é a primeira lei de Ohm. Para ser a primeira lei de Ohm, essa resistência tem que ser o quê? Constante. Ou seja, eu estou falando de um condutor que, mantida a temperatura, sempre vai ter uma resistência constante. Quando esse R for constante, nós teremos um gráfico de U por I, no qual sempre vai ser uma linha reta. E olha só, quem tiver o maior coeficiente angular, ou seja, quem tiver a maior inclinação, vai ter a maior resistência. Nesse caso, eu tenho o resistor 1 e o resistor 2. Quem tem maior inclinação? O resistor 1. Logo, a resistência de 1 é maior que a resistência de 2. E agora eu vou continuar com você falando de associação de resistores. Na associação de resistores, vamos ter a associação em série e a associação em paralelo. Na associação em série, o mais importante você lembrar é que a corrente elétrica ela é constante. Eu tenho aqui uma associação em série, no qual eu tenho 3 resistores e eles estão ligados a uma diferença de potencial U. Lembra que esse U, que é a nossa tensão, é nada mais nada menos do que a energia para movimentar cargas. Então, eu vou movimentar essas cargas aqui e vou gerar uma corrente elétrica. Essa corrente elétrica que vai passar no resistor 1, ela é exatamente a mesma corrente elétrica que vai passar no resistor 2, que é exatamente a mesma corrente elétrica que vai passar no resistor 3. Ou seja, se aqui vai passar 1 ampere, aqui passa 1 ampere e aqui passa também 1 ampere. Agora, a tensão elétrica total ela é igual à soma da tensão em cada um desses resistores. Vamos supor que eu tenha dado aqui 100 volts. Se eu der 100 volts aqui, a soma da tensão em R1, R2 e R3 tem que ser 100 volts. Quer ver um exemplo? Se no primeiro eu gastar 50 volts, no segundo eu gastar 30 volts, com certeza aqui eu vou ter que gastar 20 volts. Note que 50 mais 30 mais 20 daria o meu 100 volts total lá do início. E agora a gente vai aprender a reduzir esses 3 resistores para um só que a gente chama de equivalente. O resistor equivalente é um resistor que vai fazer a mesma função desses 3 aqui. E como é que a gente associa resistores em série? Basta fazer R1 mais R2 mais R3 mais R no infinito. Como eles estão todos um seguido do outro, ou seja, a corrente que passa por todas é a mesma, para eu achar o resistor equivalente, basta eu fazer a soma de R1, R2 e R3. Quer ver um exemplo? Vamos falar que esse aqui seja 3 ohms, esse aqui seja 2 ohms, e esse aqui seja 1 ohm. Como é que vai ser o equivalente? Vai ser 3 mais 2 mais 1. 3 mais 2 mais 1, eu tenho 6 ohms de resistor equivalente. Vou continuar aqui no exemplo e vamos supor que a tensão total aqui, ela seja uma tensão de 12 volts, tá? Qual que seria a corrente elétrica que passaria nesse circuito aqui, corrente total? Lembra do nosso URI? U é igual a R vezes I. Nota que esse U é igual a R vezes I é aquele R que é igual a U dividido por I. Olha só, U é 12, o nosso REC é 6 e aqui eu vou ter minha corrente elétrica. 12 dividido por 6, eu vou ter uma corrente elétrica igual a 2 amperes. Então isso aqui é 2 amperes. Se aqui é 2 amperes, a corrente total é 2 amperes, acreditem, aqui vai passar 2 amperes, aqui vai passar 2 amperes e aqui vai passar 2 amperes. E agora vamos para a nossa associação em paralelo.
Na associação em paralelo, é importante a gente lembrar que vai existir a divisão de corrente elétrica. Ou seja, a corrente elétrica ela vai chegar nesse nó e ela vai se dividir. Lembrem-se, eu vou ter aqui o resistor R1, R2 e R3. Todos eles vão ter a mesma diferença de potencial. Quer ver uma coisa? Se aqui eu tenho 10 volts, aqui eu vou ter 10 volts, aqui eu vou ter 10 volts e aqui eu vou ter 10 volts. Já a corrente elétrica, ela vai ser dividida. Cada um desses resistores vai ter uma corrente elétrica. A corrente total chega aqui e a gente vai ter uma divisão no nó. Eu posso falar que a corrente elétrica total é a soma da corrente em 1, 2 e 3. E a tensão? A tensão total é igual a tensão em 1, que é igual a tensão em 2, que é igual a tensão em 3. E para eu reduzir esses três resistores a um equivalente, ou seja, um resistor que vai fazer a mesma função desses três em paralelo, basta eu fazer a soma dos inversos. 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3, mais 1 sobre R no infinito. Eu sei, você deve estar pensando assim, Tonho, mas eu já ouvi falar lá de um produto pela soma, ou algo assim. Eu quero que você tenha muito cuidado nessa ideia de um produto pela soma. Lembre-se, quando eu tenho apenas dois resistores, por exemplo aqui, esses dois resistores estão em paralelo. Um resistor de 6 e um resistor de 3. Pode ter qualquer valor aqui, mas apenas dois resistores em paralelo, eu posso fazer o popular produto pela soma. O que é esse produto pela soma? R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2, que vai me dar o equivalente. Você deve estar se perguntando, eu poderia fazer 1 sobre R1 mais 1 sobre R2, que é igual a 1 sobre o resistor equivalente? Poderia, vai dar o mesmo valor. Só que aqui seria um pouquinho mais rápido de fazer o quê? 6 vezes 3 dividido por 6 mais 3. 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. 18 dividido por 9, o equivalente seria 2 ohms. É importante eu lembrar você também do N resistores iguais. O que é esse N resistores iguais? Imagine que eu tenha vários resistores aqui. Eu tenho 1, 2, 3, 4, tenho 5 resistores. Estão em paralelo. Todos eles com o mesmo valor. Quer ver uma coisa? 25 ohms cada. Quanto que seria o equivalente? Basta eu pegar o 25, que é o valor de cada um desses aqui, e dividir pelo número de resistores. Lembra lá, 1, 2, 3, 4, 5. Peguei 25, dividi por 5, sei que o equivalente seria 5 ohms. Essa foi uma dica quente sobre resistores para você arrasar no Enem. A dica agora é uma dica de ótica. E falar de ótica é falar de luz. Lembrou de luz, lembrou de uma onda eletromagnética. Lembra que onda eletromagnética é aquela onda que não precisa de meio material para se propagar, logo pode se propagar no vácuo. Lembrou também de uma onda transversal, ou seja, a vibração e a propagação formam um ângulo de 90 graus. E uma onda tridimensional. Então, anota aí, luz, onda eletromagnética, transversal e tridimensional. Dentro da ótica, tem dois fenômenos que são de suma importância para o seu estudo. O primeiro fenômeno é o fenômeno da reflexão. A reflexão é quando a luz bateu e voltou. Como assim bateu e voltou? Quando a luz ela bate numa interface e retorna para o mesmo meio. Ou seja, não há mudança de meio. Eu tenho aqui o raio incidente, ele bate aqui nessa interface e retorna para o mesmo meio. Notem que quando não há mudança de meio, não há mudança de velocidade. Eu quero que você agora pegue aquela caneta especial, aquela caneta colorida, sabe aquela caneta que você comprou com todo amor e carinho, que você jurou que ia usar num momento? Esse é o momento. Momento especial. Escreva. O que define a velocidade de uma onda é o seu meio. Como é que é? O que define a velocidade da onda é o seu meio. Então, na reflexão, não muda de meio. Logo, não vai mudar a sua velocidade. Não mudou de meio, não mudou a velocidade. Consequentemente, não há mudança do comprimento de onda, nem tão quanto da frequência. É importante que você anote com aquela mesma caneta outra coisa muito especial. O que define a frequência de uma onda é a sua fonte. Como eu não estou mudando a fonte aqui, a frequência é a mesma. Então, lembra lá, na reflexão, não muda de meio, então não muda a velocidade, não muda o comprimento de onda e não muda a frequência. Eu tenho duas leis para reflexão. Primeira lei da reflexão, raio incidente, esse que chega aqui no dióptro. Raio refletido, esse que volta aqui, E essa reta
é uma reta normal. Onde é que eu posso pôr ela? Eu posso pôr em qualquer ponto da superfície, desde que ela faça um ângulo de 90 graus. Em geral, eu vou botar ela onde o raio incidente chega. Então eu botei ela aqui, ó. O ângulo entre o raio incidente e a reta normal, eu chamo de ângulo de incidência. O ângulo entre a reta normal e o raio refletido, eu chamo de ângulo de reflexão. Então notem, primeira lei, raio incidente, reta normal e raio refletido são coplanares, ou seja, estão no mesmo plano. Segunda lei, o ângulo de incidência é exatamente igual ao ângulo de reflexão. Se aqui é 30 graus, aqui também vai ser 30 graus. Se aqui é 40, aqui vai ser 40. Se aqui é 60, escutei daí, aqui também vai ser 60. Então, essa foi a reflexão. E agora eu vou falar com você da refração. O que é refração? É um fenômeno no qual a luz muda de meio. Opa, lembra lá? O que define a velocidade de uma onda é o seu meio. Mudou de meio, mudou velocidade. Então, por exemplo, eu tenho a luz aqui, ó, saindo do meio A e indo para o meio B. Pode pensar assim, ó, meio A é ar, meio B é água. Se a luz sai do ar e vai para a água, há mudança de meio. Se há mudança de meio, há mudança na velocidade. Do ar para a água, a luz ela muda de velocidade. E outra coisa que é muito importante, tá? Mudou a velocidade, vai mudar o comprimento de onda. E eu quero lembrar com você, a frequência, essa se mantém constante. Na refração, nós não temos a mudança da frequência, porque a frequência é dada pela fonte. Como eu não mudei a fonte, a frequência se mantém a mesma. Essa foi uma dica quente de ótica para você. Um grande abraço! Mais uma dica literalmente quente para você é calorimetria. Calorimetria é o ramo da física que estuda o calor. Lembre-se, calor e temperatura são grandezas diferentes. Calor é energia térmica em trânsito e flui espontaneamente do corpo de maior para o corpo de menor temperatura. E temperatura é a medida do grau de agitação das moléculas. Quanto maior o grau de agitação das moléculas, maior é a temperatura. Quanto menor é o grau de agitação das moléculas, menor é a temperatura. Mas você já ouviu falar de calor sensível e calor latente? Se você não ouviu falar, aqui apresento para você. Calor sensível é uma energia que é responsável pela variação de temperatura. Quer ver um exemplo? Peguei uma jarra com água e comecei a aquecer. Ela estava a 10 graus Celsius, foi para 20, 30, 40, 50 graus Celsius. Estou variando única e exclusivamente a temperatura dela. Como eu estou variando única e exclusivamente a temperatura, eu estou dando uma quantidade de calor chamada de calor sensível. Então, anotem aí, calor sensível é responsável pela variação de temperatura da substância. E eu calculo ele através do nosso Q macete. Q, quantidade de calor, M, massa. Esse C é o nosso calor específico, que depende da substância, que no caso seria a energia necessária para variar em 1 grau Celsius 1 grama da dada substância. E esse Δθ seria a nossa variação de temperatura. Agora você quer ver uma coisa? Eu peguei essa jarra de água, que já está a 100 graus Celsius, quase lá no ponto de vapor, e continuo dando energia para ela. Essa energia ela é responsável por tirar ela do estado líquido e passar ela para o estado gasoso. Aí eu estou falando de um calor chamado de calor latente. O calor latente é o responsável pela variação do estado físico. E eu chamo ele de Q mole, onde o M é a massa e esse L é o nosso latente, que pode ser um latente de fusão, quando a gente está passando lá do estado sólido para o estado líquido, ou um latente de vaporização, quando eu estou passando do estado líquido para o estado de vapor, a água. E agora eu te apresento esse diagrama. É um diagrama que a gente chama de diagrama de aquecimento. Nesse diagrama de aquecimento, eu vou ter um lado, temperatura por quantidade de calor. E olha só, a água a menos 10 graus Celsius. Tem uma água sólida a menos 10 graus Celsius. Quero transformar ela em água a 0 graus Celsius. Dei uma quantidade de energia. Qual é a quantidade de energia que eu estou dando aqui? Quantidade de energia sensível, porque eu estou variando única e exclusivamente a temperatura. Então, para variar a temperatura de menos 10 a 0, eu dou uma quantidade de calor sensível. Chegou a 0 graus Celsius, eu tenho que transformar ela no estado líquido.
ou seja, sair do estado sólido e passar ela para o estado líquido. Eu tenho que fundir essa água. Para eu fundir essa água, eu tenho que dar o quê? Uma quantidade de calor e uma quantidade de calor latente. Essa quantidade de calor latente está aqui, ó. Note que no calor latente nós não temos a variação de temperatura. Transformei ela em líquido. Transformei ela em líquido, continuo dando energia para ela. Ela vai estar variando a temperatura. Essa retinha em vermelho aqui, ó, mostra que eu estou dando uma quantidade de calor que é sensível. Essa quantidade de calor sensível, ela vai estar variando a temperatura. E aqui, ó, aqui eu tenho de novo, líquido mais vapor. Essa ideia do líquido mais vapor é quando ela chega a 100 graus Celsius. E eu estou transformando ela do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui é uma quantidade de calor latente, é o nosso Q mole. E vamos supor que eu queira deixar ela com 120 graus Celsius. Ela está lá a 100 graus Celsius, mas agora no estado de vapor. Eu dou mais uma quantidade de energia, chegou lá a 120 graus Celsius. Essa quantidade de energia dada é uma quantidade de calor sensível. Essa foi uma dica quente de calorimetria para você. Continuando na nossa saga da nota 1000 no Enem, eu agora vou falar de dinâmica de movimento circular. Isso mesmo, as forças presentes quando a trajetória é circular. Eu já vou começar dando um exemplo clássico no Enem, em todos os vestibulares pelo Brasil afora. Um carro que vai fazer uma curva. Então olha só, eu tenho um carro aqui, ele está fazendo uma curva. Essa curva, quero deixar muito bem claro que é uma curva horizontal. Quando esse carro está fazendo uma curva horizontal, nós vamos ter apenas uma força atuando sobre ele. Que força é essa? A força centrípeta. Olha só, centrípeta, a palavra já indica para o centro. Uma força para o centro. E uma coisa que eu quero que você anote com aquela sua caneta da aprovação, aquela caneta bonita que você comprou. Anota que em trajetórias circulares, a centrípeta ela é sempre a resultante. Como é que é? Em trajetórias circulares, a centrípeta é sempre a resultante. Eu posso afirmar para você que quando esse carro, essa aqui é uma visão de cima, né? Quando esse carro está fazendo essa curva, a única força presente aqui, ó, é a força centrípeta. E essa força, ela aponta para o centro da trajetória. Quer ver uma coisa? Eu até vou dar um close nesse carro para você dar uma olhadinha. Olha só, fiz o desenho dele aqui, ó. Como uma pista horizontal, eu vou estar atuando aqui, ó, força-peso, força normal. Lembre-se que peso e normal não são pares de ação e reação, pois atuam no mesmo corpo. Então eu posso anular peso e normal. Qual é a única força que vai estar atuando? A força centrípeta, aquela força lá para o centro. E como que a gente vai calcular a força centrípeta? A força centrípeta é dada por mv² sobre r. O que é o V? O V é essa velocidade tangencial, que ela é constante em módulo. Por que é constante em módulo, né? Porque ela vai alterando a sua direção e sentido, mas o valor é sempre o mesmo na dinâmica de trajetória circular. Olha só, então vai ser mv² sobre r, onde esse r é o raio da trajetória. E agora eu quero definir com você qual seria a velocidade máxima que eu consigo fazer numa curva horizontal. Como a centrípeta ela é sempre a resultante, eu posso definir a velocidade máxima para uma curva como sendo o quê? Força centrípeta igual a força de atrito. Então eu vou botar aqui, ó, o que é a força centrípeta? mv² sobre r. O que é a força de atrito? mi vezes a normal. Que tipo de atrito eu estou buscando? O atrito estático, porque eu não quero que o meu carro ele se desloque, ele derrape na curva. Eu quero que esse carro ele esteja fazendo uma curva bonitinha, uma curva segura. Então, para isso que eu estou buscando a máxima velocidade para ele fazer essa curva. Então, força centrípeta igual a Fat. Fat estático. Então, é ME vezes a normal. Lembre-se que é o que? É uma pista, um plano horizontal. Então, a normal ela é igual ao peso. Se a normal é igual ao peso, eu posso chamar a normal de mg. Então, olha só. mv² sobre r é igual a ME vezes mg. A massa dos dois lados eu simplifico. E aí eu posso falar para você que a velocidade máxima para que esse carro entre numa curva é raiz quadrada do coeficiente de atrito estático vezes a gravidade vezes o raio da curva.
Notem que quanto maior for o raio de uma curva, maior é a velocidade com que ele pode entrar nessa curva. Essa foi mais uma dica para você. E o papo agora é sobre geradores. O que é um gerador? Gerador é tudo que transforma energia não elétrica em energia elétrica. Ou seja, uma pilha que transforma energia química em energia elétrica. Ou seja, um dínamo que transforma a energia mecânica em energia elétrica. Uma célula fotovoltaica que transforma energia solar em energia elétrica. E gerador é isso, então. É tudo que vai transformar energia não elétrica em energia elétrica. Nós temos os geradores que a gente chama de geradores ideais e os geradores que a gente chama de geradores reais. Os geradores ideais são aqueles que vocês conhecem. É o gerador no qual a força eletromotriz é igual à diferença de potencial, ou seja, a resistência interna dele é igual a zero. Quer ver um exemplo? O que seria força eletromotriz? Força eletromotriz é tudo que é produzido, é a energia total que é produzida numa pilha. Peguei uma pilha, tudo que ela produz de energia é o que a gente chama de força eletromotriz. Vamos supor que ela produza uma tensão de 2 volts. Tá? E um gerador ideal, tudo que ela produziu é 2 volts e tudo que vai sair dela é 2 volts. O gerador ideal não tem resistência interna, ou seja, ele não vai dissipar energia. Já os geradores que a gente chama de geradores reais, esse possui uma resistência interna. E essa resistência interna, ela vai dissipar energia. Quer ver uma coisa? Novamente, aqui eu montei um circuitozinho para você. Eu tenho uma bateria, essa bateria, esse lado grandão é o lado positivo, o lado pitiquinho é o lado negativo. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter o nosso Epson. Esse Epson é conhecido como força eletromotriz. E a energia total produzida por essa pilha. Essa pilha vai sofrer aquelas oxidação, redução, né? E então o que acontece? Vamos supor que ela esteja produzindo lá 2 volts de energia. Isso é minha força eletromotriz. Só que será que vai sair 2 volts dessa pilha? Porque, dá uma olhada, o que sai é o que está entre os terminais, que eu chamo de U, que é a minha diferença de potencial ou tensão. Esse U é minha energia útil, é o que realmente vai para o meu circuito, para o meu resistor. Então, o U é a energia útil, e essa energia útil, ela vai ser a minha força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Ou seja, a gente vai ter uma resistência interna dentro dessa pilha. Só que não vou achar que tem um resistor dentro dessa pilha. É sem nexo botar um resistor. Em geral, a gente perde energia por dissipação de calor. Então, um pouco aqui de energia vai ser dissipada em calor. Então, vai ser o que a gente chama de quê? De energia dissipada. Nessa resistência que eu chamo de resistência interna. No entanto, que a minha equação característica dos geradores é essa daqui, ó. Eu vou te mostrar ela por conservação de energia. Ó, a minha energia útil é igual a energia total menos a energia dissipada. O que seria energia útil? O que sai das pilhas. A minha DDP, a minha tensão. O que é energia total? É minha força eletromotriz. Tudo que é produzido. Lembra lá os 2 volts? Então, ó, isso aqui é os 2 volts. Menos a minha energia dissipada, que é a resistência interna vezes a corrente elétrica. Porque para aquele circuito ali vai ter uma corrente elétrica. Quando a corrente elétrica estiver passando ali pela pilha, vai dissipar uma energia. R vezes I. Nota que R vezes I é volts, Epson é dado em volts e a DDP é dado em volts. Tudo aqui é dado em volts. Então vamos supor, força eletromotriz 2 volts, né? Resistência interna vezes a corrente deu meio volt. Qual é a DDP? O que sai da pilha? 1,5 volts. 2 menos 0,5. 1,5 volts é o que vai estar saindo lá. Não esqueça também que pode aparecer um gráfico para você. Isso aqui é uma equação do primeiro grau, então o meu gráfico ele vai ter uma reta. Aonde ele corta o eixo das ordenadas vai ser exatamente a minha força eletromotriz. Cortou aqui, ó, aonde ele corta é minha força eletromotriz. É o meu querido Epson. Aqui, né, o máximo aqui onde ele toca o eixo das abscissas, o eixo da minha corrente elétrica, vai ser minha ICC.
O que é ICC? É a corrente de curto-circuito. É a máxima corrente que essa pilha, esse gerador pode fornecer. Essa corrente de curto-circuito, ela aparece quando a minha DDP é zero. Note que quando a DDP é zero, eu tenho minha ICC, que é a máxima corrente elétrica que pode ser gerada nessa pilha. Note que o coeficiente angular desse gráfico, ou seja, a tangente desse gráfico, vai me dar a resistência interna. A resistência interna, então, vai ser o quê? Cateto oposto, que é o meu epsilon, dividido pelo cateto adjacente, que é meu ICC, que é a corrente de curto-circuito. Essa foi uma dica de geradores para você. A dica agora para você é sobre dinâmica impulsiva. E quando eu falo de dinâmica impulsiva, eu quero dar um bisu especial na parte de colisões com você. Algo que é muito recorrente nas provas do Enem. 3 tipos de colisão, então. A colisão perfeitamente elástica, a parcialmente elástica e a colisão inelástica. Todas as 3 colisões, elas vão ser um sistema do tipo isolado. Lembrem-se, um sistema do tipo isolado é aquele sistema no qual a quantidade de movimento que eu tenho no início é igual à quantidade de movimento que eu tenho no fim. Ou seja, a quantidade de movimento que eu tenho antes da colisão é igual à quantidade de movimento que eu vou ter depois da colisão. Isso caracteriza-se como um sistema isolado, ou seja, as forças externas não são capazes de alterar a quantidade de movimento ali do sistema. Quero dar um detalhe especial agora aqui para você. Vamos falar primeiramente da colisão perfeitamente elástica. Na colisão perfeitamente elástica tem um corpo A aqui, que ele se aproxima dessa bolinha B. Essa bolinha B pode ter uma velocidade ou pode estar inicialmente até parada. Vamos usar o exemplo que ela inicialmente esteja parada. Ela vem e colide. Pô, colidiu. Na hora que houve essa colisão, a gente vai conservar a quantidade de movimento de antes e vamos falar que é igual a quantidade de movimento depois. E o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter um sistema no qual, se os 2 corpos tiverem mesmas massas e a colisão for uma colisão frontal, a gente vai apenas trocar velocidades. Agora, se eles tiverem massas diferentes, você pode usar que a quantidade de movimento de antes é igual à quantidade de movimento depois. Garanto para você que na colisão perfeitamente elástica, a energia cinética que eu tenho antes da colisão, ela é igual à energia cinética que eu tenho depois da colisão. Ou seja, é um sistema isolado e também um sistema conservativo. É muito importante você olhar para essa letrinha E. Então, o que é essa letrinha E? É o nosso coeficiente de restituição. Nas colisões do tipo perfeitamente elástica, o coeficiente de restituição vale 1, que é a divisão da velocidade de afastamento pela velocidade de aproximação. Ou seja, se essa bolinha A tem 2 metros por segundo e essa bolinha B está parada, ela se aproxima 2 metros por segundo da bolinha B. Colidiu. Vamos supor que a bolinha A agora esteja parada e a bolinha B se afaste com 2 metros por segundo. Nota que a velocidade de afastamento para a velocidade de aproximação vai dar 1. Sempre que eu tiver esse E igual a 1, eu posso garantir para vocês que a minha colisão é perfeitamente elástica. Eu tenho um sistema conservativo e, obviamente, um sistema isolado. A segunda colisão que eu quero falar para você é a colisão parcialmente elástica. Na colisão parcialmente elástica, eu vou ter a bolinha vindo, pum, colidiu. Agora, elas não necessariamente vão trocar velocidade se elas tiverem a mesma massa. Por quê? Porque a gente vai ter uma dissipação de energia. A energia cinética de antes, ela vai ser o quê? Vai ser maior que a energia cinética de depois. Ou seja, eu perdi um pouco de energia ou por ruído, ou por deformação, ou por choques, colisões, ou por brilho, ou por qualquer coisa. Mas eu perdi um pouco de energia nessa colisão. Quero lembrar com você que a quantidade de movimento que eu tenho antes da colisão, ela é exatamente igual à quantidade de movimento que eu tenho depois da colisão. Nesse caso, o coeficiente de restituição, ele vai ser um valor entre 0 e 1. Ou seja, se eu pegar a velocidade de afastamento e dividir pela velocidade de aproximação, vai dar um número entre 0 e 1. A colisão mais recorrente nos vestibulares é essa daqui, é a colisão inelástica, no qual o corpo A vem, colide com o corpo B e os dois saem grudados. Nota que aqui a gente vai ter a soma da massa 1 com a massa 2. Esse tipo de colisão é a colisão que tem a maior dissipação de energia. Então, com certeza, a energia cinética que eu tinha antes, ela é maior que a energia cinética que eu tenho depois. Porém, ainda é um sistema isolado. A quantidade de movimento de antes
ela é igual à quantidade de movimento depois. E agora, o coeficiente de restituição, esse vai valer zero. Haja visto, né, que a velocidade de afastamento deles é zero. Zero dividido por qualquer número é zero. Essa foi uma dica de colisões para você mandar bem no Enem. A dica agora é sobre eletromagnetismo. Mais especificamente, quero falar com você sobre transformadores. Quando a gente fala de transformadores, a gente vai ter que lembrar do princípio da indução eletromagnética. Todo transformador funciona por este princípio. Quando eu vi um transformador pela primeira vez, algo me deixou um pouco assustado, abismado, encantado. E, olha só, um núcleo ferromagnético com enrolamentos de um lado e enrolamentos do outro. Só que esse enrolamento não encosta nesse. Como que eu posso ter uma tensão de um lado e uma tensão passando para o outro se não tem contato? A resposta é indução eletromagnética. Quero que você pegue aquela sua caneta especial, aquela caneta da aprovação e escreva mais uma coisa. Todo transformador só funciona com corrente do tipo alternada. Nunca vai funcionar com corrente contínua. Então, se eu ligar um transformador e uma pilha, saiba que não vai funcionar. Se eu ligar em uma bateria, não vai funcionar. Porque tanto pilha quanto bateria, elas fornecem correntes contínuas. E transformadores só funcionam com corrente do tipo alternada. Eu tenho dois tipos de transformador para você. Os que eu chamo de aumentador de tensão e os que eu chamo de abaixadores de tensão. Você deve estar pensando, cara, deve estar inventando aumentador e abaixador. Não, é esse nome mesmo. Pode acontecer de aqui apresentar o elevador de tensão, mas é a mesma coisa. Esse aumentador de tensão, eu vou ter um número de voltas num lado e um número de voltas no outro. Esse lado, geralmente o lado da esquerda, vai ser o teu primário. Então eu tenho um número de enrolamentos no primário e um número de enrolamentos no secundário. Quando o número de enrolamentos no primário é menor do que o número de enrolamentos secundário, eu tenho um aumentador de tensão. Nesse caso, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenha 100 voltas no meu primário e 200 voltas no meu secundário. Eu tenho 2 vezes mais aqui. É comum que eles te deem algumas equações. No Enem não vai ter essas equações, mas você nunca vai precisar. Eu vou te ensinar a fazer tudo por proporção. Quer ver uma coisa? Daqui para cá eu aumento 2 vezes. Se eu tenho 2 vezes o número de voltas no secundário em relação ao primário, e se eu botar uma tensão aqui ó, de 110 volts, o que a gente vai ter? Uma tensão 2 vezes maior aqui. Uma tensão de 220 volts. Ou seja, olha só, se eu tenho 110 volts no primário, e esse aqui é o aumentador, que tem um número de voltas 2 vezes maior no secundário, isso aqui vai elevar 2 vezes. Então aqui eu vou ter 220 volts. Outra coisa importante, e a corrente elétrica? Será que ela vai ficar a mesma? Será que ela vai se alterar? A resposta é, ela se altera. Só que muito cuidado. Eu estou falando de transformadores do tipo ideal. Todo transformador do tipo ideal, a potência de entrada, ou seja, a potência do primário, é igual à potência do secundário. Lembra como é que se calcula a potência? Potência é o π, corrente vezes tensão. Se eu pegar corrente vezes tensão de um lado e corrente vezes tensão do outro lado, elas têm que ser iguais. Então quer ver uma coisa aqui, ó? Se eu pegar e botar uma corrente de 1 ampere aqui, nesse caso, eu botei uma correntezinha de 1 ampere. Opa, vou até melhorar para você. Vou botar 2 ampere aqui. Então, eu vou botar uma corrente de 2 ampere aqui. Nesse lado de cá, eu vou ter que ter uma corrente quanto? 2 vezes o quê? Menor. Porque, ó, 2 vezes 110, 220 watts. Agora, 220 vezes 1 ampere, 220 watts. Então, se eu elevo a tensão 2 vezes, a corrente elétrica, ela tem que diminuir quanto? 2 vezes. Porque a potência no primário é igual à potência no secundário. Lembrem-se, número de enrolamentos e tensão são diretamente proporcionais. A corrente, ela é inversamente proporcional. Se a potência ela é igual no primário e no secundário, a energia também tem que ser igual no primário e no secundário. E quando eu estou falando dos abaixadores de tensão, lembrem-se, o número de voltas do primário
ele é maior do que o número de voltas no secundário. Isso lembra os videogames que a gente comprava de outros países, né? Os países aqui vizinhos, no qual você tinha que ligar ele na tua casa lá 220 e esse videogame tinha que sair no 110. Então olha só, eu tenho um número de primário maior, uma ligação de 220 volts, e eu quero fazer agora aqui, ó, ter 110 volts. Como é que a gente vai ter que trabalhar com esse transformador? Esse transformador vai ter que ter, por exemplo, aqui, ó, 1000 voltas, e aqui vai ter que ter quanto? 500 voltas. Ou seja, vai ter que ter a metade. E é dessa forma que a gente vai ter os abaixadores de tensão. Essa foi uma dica quente para você de transformadores. Espero que você detone no Enem com essa dica. Um grande abraço!